Como refutar as emoções negativas à luz da Bíblia? São 7 emoções negativas. É o medo, ciúmes, o ódio, desejo de vingança, superstição, raiva e ganância. Falar a respeito do primeiro, que é o medo. Como refutar biblicamente o medo? Primeira coisa que precisamos ter em mente é que precisamos confiar em Deus, confiar na presença de Deus. Então, em toda circunstância que bate o medo, que ficamos apavorados, desesperados, que essa emoção do medo é algo que fica no nosso subconsciente. E todas as vezes que nos deparamos com uma situação difícil, o medo ele ganha destaque, ele toma frente e ele impede de agir, de operar. Então, a primeira coisa que precisamos nesse processo de refutação dessa emoção é confiar na presença de Deus, porque tem um texto em Isaías 41:10 que o versículo ele é bem claro, ele deixa bem claro para nós no que nós devemos de fato confiar. Isaías 41:10, o texto diz assim: Mas, ou melhor, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. A primeira parte desse versículo diz que ele é conosco. Diz assim: eu sou contigo. Então, a primeira coisa para se combater o medo é ter a convicção de que Deus é presente. Medo perde força quando lembramos que não estamos sozinhos. Então, quando temos essa convicção, não, eu não estou sozinho, Ele é comigo, o Senhor dos Exércitos é comigo, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador é comigo, o medo vai perder força quando temos essa convicção. Tem um versículo que se encontra no Salmo 56:3 que tem que ser uma declaração de fé da nossa parte. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então, todas as vezes que o temor aparecer, e ele vai aparecer constantemente, diariamente, enfim, vamos ter essa emoção de medo. E nós precisamos declarar: em vindo o temor, hei de confiar em ti. É uma declaração que ela afeta o mundo espiritual, te dá que o Senhor está conosco. Na prática, como que funciona isso? Ore declarando que Deus é maior do que a ameaça que você enxerga. Então, se você está enxergando medo, faça uma oração declarando que Deus é maior do que essa ameaça. Vamos para a emoção 2, que é o ciúme. Quantas pessoas têm esse sentimento, têm essa emoção e deixam muito claro no seu dia a dia? Ciúmes de um amigo, ciúmes de um parente, ciúmes do pastor, ciúmes, enfim, de um colega de trabalho. Em todas as áreas da sociedade nós vemos pessoas que têm comportamento pautado nos ciúmes. E o ciúmes ele é ruim. Como refutar os ciúmes biblicamente? A primeira coisa é reconhecer que é uma obra da carne. Sem isso, é difícil você combater ela. Se você não consegue entender, está bem claro na sua mente que o ciúme é uma obra da carne, dificilmente você consegue refutá-lo. Então, a primeira coisa é isso, porque no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, o ciúmes está na galeria ou ali nas obras da carne, faz parte das obras da carne. Então é bem claro no texto que ciúme sim é obra da carne. Ou seja, o ciúme não é de Deus, é da carne. E não somos crentes em Jesus, nós somos espirituais e não mais carnais. Busque o amor perfeito. Aqui está o segredo para vencer o ciúme, é buscar esse amor perfeito. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz que o amor é sofredor, paciente e não arde em ciúmes. Então, é na busca desse amor perfeito que nós vamos conseguir superar toda e qualquer emoção oriunda que vem do ciúmes. O antídoto dos ciúmes é o amor maduro. O que é o amor maduro? É aquele amor compreensivo, um amor sem interesse,
É um amor que vai além. Então, na prática, como seria isso? Ore pedindo cura interior e aprenda a valorizar a sua identidade em Cristo. Isso é fundamental. Aprenda a valorizar a sua identidade em Cristo. Quem você é em Cristo e não fique fazendo comparações. E esse é um grande erro que as pessoas cometem. Elas fazem comparações, ficam se autocomparando, querem ter uma atenção que não é necessária, é uma atenção desnecessária, porque em Cristo você é mais do que vencedor, em Cristo você é amado, em Cristo você é filho, é herdeiro. Então em Cristo está a sua suficiência e não nas pessoas. Terceira emoção é o ódio. E esse aqui, ele pega muitas pessoas. Porque o ódio é uma emoção que você vai nutrindo ela. Quando você tem um desapontamento, quando você tem uma situação contrária, diversa, alguém fez um mal para você, e aí você não consegue resolver isso, não consegue passar limpo, pôr um ponto final, e aí você começa a nutrir isso, se torna um ódio, ele fica incubado dentro de você. Como refutar biblicamente isso? Lembre-se do mandamento do amor. 1 João capítulo 2, versículo 11 nos fala que aquele que odeia o seu irmão, aquele que vamos ler ele. Confesso para você que eu não decorei ele. 1 João capítulo 2, versículo 11 diz assim: aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas. Olha só, está em trevas e anda nas trevas. Anda e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha que sério que é quando você nutre um sentimento de raiva, de ódio, e você vai alimentando isso. A Bíblia diz que se você odeia o seu irmão, você está em trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai porque você está cego. Então é muito complicado você ter esse tipo de emoção no seu subconsciente. Você tem que descartar ela, né? Escolha amar mesmo quando não quer. Sermão do Monte, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44, Jesus falou para amar o inimigo, orar pelo inimigo, né? Aquele que persegue, aquele que te faz mal. Então, amar é uma escolha, amar mesmo quando você não quer. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Então, decida amar. A pessoa te faz mal, a pessoa degrina a sua imagem, a pessoa fala de você, e é uma decisão que tem que ser tomada. Decida amar essa pessoa independente. Na prática, como isso funciona? Ore pelo nome das pessoas que você tem dificuldade. Isso quebra raízes de ódio. Então, no momento de oração, você tem que citar o nome dessa pessoa, falar para Deus: Senhor, estou orando aqui pela pessoa tal, porque essa pessoa ela me faz mal, ela me humilha, eu sou prejudicado com ela, enfim. Mas cite o nome. É importante você, numa oração, verbalizar, falar de fato o nome dessa pessoa, para quebrar, né? Quebrar raízes de ódio, porque fica enraizado em nossos corações. Quando temos essa prática de orar e falar e apontar e trazer à tona, isso quebra e destrói essas raízes do ódio. A quarta emoção negativa é a vingança. Esse aqui é complicado. As pessoas têm uma tendência a se vingar. Uma coisa que é voluntária, ao mesmo tempo involuntária, mas sempre tem pessoas que têm essa expectativa e quando tem oportunidade realiza. Mas como crentes em Jesus, como refutar isso à luz da Bíblia? Entenda que a vingança pertence a Deus. O texto em Romanos 12, 19 é bem claro, ele fala que a vingança pertence ao Senhor. Então, todas as vezes que nós tentamos praticar a vingança ou dar o troco, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. De uma maneira ou outra estamos falando: não, Senhor, o Senhor não sabe como fazer vingança, eu sei como é. Isso é um erro gravíssimo, né? Se colocar no lugar de Deus. Vença o mal com o bem. O livro de Romanos também nos orienta a vencer toda a maldade que vem contra nós com o bem, né? Se a pessoa te ferir uma face, vire a outra.
E esse virar a outra é ser diferente do que ela foi. Então, vença o mal com o bem. Na prática, como isso funciona? Libere perdão em oração e entregue o julgamento a Deus. Todo julgamento de uma demanda, de uma causa, entregue ele a Deus e confie em Deus. Só ele julga com justiça, porque a nossa justiça, segundo a palavra do Senhor, é como trapos de imundícia. Então não faça isso, porque é um erro gravíssimo se colocar no lugar de Deus, porque a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Então não vamos praticar isso. Precisamos refutar isso, porque dentro ou no nosso subconsciente, quando o gatilho é acionado, nós temos a opção: ou nós vamos dominar esse ímpeto e essa vontade de fazer isso, ou vamos de fato realizar. E isso é pecado, isso é ruim, gera prejuízo, vai ter uma consequência, e essa consequência não é boa. A quinta emoção negativa é a superstição. E essa emoção, ela é carregada, nós aprendemos através da cultura familiar, através dos ensinamentos que vêm dos nossos pais, avós, e é passado para nós. E quando nós nos convertemos, nós não abandonamos práticas de superstição. Crentes em Jesus, que confiam na palavra, que creem em Deus, nós temos que eliminar todo o apoio, porque são apoios, são ferramentas que a gente usava outrora, que agora em Cristo Jesus não é mais necessário. A fé deve estar somente em Deus. Maldito é o homem que confia no homem. Então, esse texto nos alerta a respeito dessa confiança no homem. Então, quando eu sou apegado às minhas superstições que eu aprendi durante a vida, eu estou confiando em mim mesmo. Estou confiando naquilo que eu preciso fazer para dar certo. Quando a minha confiança tem que estar somente no Senhor. A Bíblia condena práticas de misticismo, práticas místicas. Livro de Levíticos 19:31 nos orienta a respeito disso, que não é para a gente procurar, em hipótese alguma, adivinhadores, pessoas que têm essas práticas, né? Quantas pessoas que são convertidas e vivem em busca daqueles que falam para ela o que deve fazer, como fazer, procurando uma revelação extra-bíblica, que muitas das vezes não vem da parte de Deus. Praticamente a maioria delas não vem da parte de Deus. Caminhamos por fé e não por sorte. Tem muito cristão que acha que é necessário ter sorte. O texto em Hebreus 10:38 diz que o meu justo viverá pela fé. Então nós cremos, nós temos fé, nós acreditamos em Deus, na providência, na revelação, no cuidado, tudo aquilo que Deus tem preparado para os seus. Na prática, como que se resolve isso? Substitua toda crença supersticiosa por oração e leitura da palavra. Tá aqui o segredo, né? Então, ao invés de se apegar a práticas de misticismos, vai ler a Bíblia, vai orar, porque lendo a Bíblia você está adquirindo o conhecimento da parte de Deus e a vontade de Deus. E orando, você está expressando a sua fé nele, confiando nele. Então está aqui o segredo para eliminar essa emoção, essa coisa que está dentro de nós, que aprendemos ao longo da vida, as práticas místicas, as superstições. E isso faz mal, isso na nossa caminhada cristã demonstra falta de fé, falta de confiança. Nós não estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, mas olhando para nós, e a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Então é algo que no nosso dia a dia nós usamos, executamos, praticamos as práticas místicas, as superstições. A sexta emoção que eu quero comentar com você, que é a raiva diferente do ódio, é aquela emoção curta, instantânea, por alguém ou algo que prejudicou você. Então você tem súbitos de raiva, é explosivo em determinados momentos. A diferença de uma para outra é que a raiva é algo curto e passageiro, e o ódio é algo que já é longo e permanece, e ele é nutrido. Então uma raiva não tratada pode virar um ódio que alimentado pode gerar prejuízo lá na frente. Então, à luz da Bíblia, como refutar a questão da raiva? Primeira coisa, controle antes que se torne pecado. Ou seja, você tem a oportunidade de não pecar.
está diante de você. Então você tem essa oportunidade diante de uma provocação, diante de uma injustiça, é você se controlar e não pecar. Se você conseguir fazer isso, você não vai pecar. Irai-vos, mas não pequeis, é assim que diz o texto, né? Não guarde mágoas, não guarde mágoas. Você foi provocado, ultrajado, enfim, mas não guarde mágoa, resolva, lance fora, acerte, converse, mas não guarde, porque o perigo está em guardar mágoa. Isso pode criar um ódio, muito provavelmente ele vai ser seguido de uma pretensão de vingança. E aí um abismo vai chamando o outro. Tá vendo só como é complicado? Na prática, como funciona essa questão? Respire diante de uma situação que você vai ficar com raiva, respire, fique em silêncio, ore, depois você responda. O problema é que a gente tem um pavio curto e diante de uma provocação nós reagimos, nós somos explosivos, falta esse controle. Nós precisamos entender isso, está no nosso subconsciente e a gente precisa vencer essa situação, nós precisamos eliminar, botar fora, refutar mesmo. Então, na prática, é respirar. E aí que tá difícil, né? Às vezes a pessoa vem pro seu lado com ofensas, denegrindo, e você tem que ficar em silêncio. Jesus fez isso, né? Então, respire, fique em silêncio, ore, só depois responda. A raiva controlada se transforma em sabedoria. Olha só que bacana isso, né? Então, quando você tem o controle, isso se torna em sabedoria. A sétima emoção aqui, e eu vou finalizar esse assunto falando com você, é a ganância. Nós somos educados a conquistar, em ter e ser. Isso vem de pequeno, a gente aprende isso. Só que chega um determinado momento que isso se torna um mal na nossa vida. Quantas pessoas são prejudicadas e prejudicam outros porque são gananciosos. A ganância é a vontade de ter aquilo que não é necessário, de buscar algo a mais do que não é necessário, não há utilidade. É desejar, um desejo desenfreado por alguma coisa que não é sua. Então, como refutar isso à luz da Bíblia? Primeira coisa, reconheça como idolatria. Aqui está, quando você quer demais algo, você deseja demais, além da conta, se torna idolatria. Livro de Colossenses, capítulo 3, e o versículo 5, nos orienta a respeito disso. Porque essa ganância desenfreada, ela é uma idolatria, se torna uma idolatria. Busque contentamento. O livro de Timóteo, capítulo 6 e o versículo 8, na primeira carta, diz que se nós temos o que comer, o que vestir, que sejamos contentes com isso. Nós precisamos aprender a ser contente com o que nós temos. Busque contentamento. Lembre-se do perigo. 1 Timóteo também, capítulo 6, versículo 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, quando você ama demasiadamente o dinheiro e busca o dinheiro, é ganancioso e faz tudo por dinheiro, qualquer coisa por dinheiro, por posses, por poder, por ter, é um perigo. Você está amando a isso. E esse é a raiz de todos os males. Na prática, como funciona isso? Pratique generosidade. Doar é o remédio que controla a ganância. Interessante isso, né? Se você é ganancioso, sente que é ganancioso, na prática, como resolver isso? Comece a ser um doador. Comece a ser um abençoador. Às vezes você tem para abençoar e você busca e quer mais e aplica suas forças, energias e capacidade em buscar, em ter, sendo que você já poderia estar na condição de abençoador, doador, generoso. Isso é uma emoção e sentimento que está enraizado no seu subconsciente e você precisa cuidar disso, tratar disso, porque no final das contas você acha que está ganhando, mas no fundo você está perdendo. São essas as 7 emoções negativas que no nosso subconsciente, mesmo nós nos convertendo, nós precisamos renovar nossa mente, nós precisamos buscar essa renovação. O livro de Romanos nos orienta a renovar nossa mente, a buscar uma renovação.
Cada emoção negativa tem um remédio bíblico. Medo é confiar em Deus. Ciúme é ter amor maduro. Ódio é perdoar, ter perdão e misericórdia. Vingança, justiça divina. Toda vez que você pensar em vingança, lembre da justiça divina. Você pensou em algo supersticioso, alguma superstição que você tinha, lembre-se, tenha fé verdadeira, fé genuína. Quando você estiver com raiva, busque domínio próprio. Ganância, você busque contentamento e generosidade. Aqui eu finalizo e eu espero ter abençoado você com essa orientação. Se você tem alguma dessas emoções negativas no seu subconsciente, eu vou ser bem sincero, a maioria de nós temos várias delas. Seja humilde, procure diante do Senhor se consertar. Aqui foi algumas dicas, algumas poucas dicas que eu dei aqui para você à luz da palavra, tá certo? Mas procure se aprofundar e eliminar da sua vida essas emoções negativas. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você deixe o seu like, envie, compartilhe com alguém que precisa e não se esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço, que Deus te abençoe.